Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso desafio, 30 dias com Deus. Lembrando que o objetivo disso é desafiar você para que você busque, assim como eu estou fazendo nesse processo, ter realmente, de fato, uma experiência com Deus, né, numa questão mais íntima, mais particular. E isso nasceu do objetivo de me conectar realmente a Deus e parar de ficar buscando, de alguma maneira, algum tipo de fórmula mágica para entender Deus ou para fazer algo para que eu pudesse ser abençoado ou tivesse alguma coisa, né? Porque às vezes a gente observa alguns vídeos tipo, a oração que Deus ouve, faça isso para Deus não sei o quê. Enfim, então eu sempre tive esse questionamento e eu ficava meio travado de fazer esse tipo de conteúdo, justamente por conta do formato, mas enfim, isso não veio ao caso. E só para que vocês possam entender o que eu estou fazendo? Todos os dias eu dedico um tempo para que eu possa orar, para que eu possa ouvir uma pregação, ler um versículo, ler uma parte da Bíblia, muitas das vezes conversar com a Andressa, que ela está no desafio também lendo ali a Bíblia, e para que a gente possa se conectar. E por que isso nasceu, Vinícius? Nasceu justamente do ponto em de querer ter um relacionamento com Deus para que a gente possa realmente entender que muitas das vezes aquilo que a gente pretende fazer com a força do nosso braço, aquilo nunca vai ser o suficiente, e querer buscar um senso de propósito e de sentido no fazer as coisas nunca vai nos preencher, certo? E aí talvez você esteja pensando assim, mas é muito mais fácil você estar falando isso, de buscar o fazer, quando você já tem o que você precisa. Só que o contraponto disso talvez isso seja algo que pode ser ou não que passou para sua cabeça, mas isso não condiz com a verdade, ok? E não é por ter ou não, é por realmente compreender que muitas das vezes as ações que a gente faz, as coisas que a gente faz, e a gente percebe que aquilo dali não tá dando certo, e quanto mais a gente tenta se preencher de algo, mais vazio a gente fica, né? Por quê? Porque a gente não consegue de fato se conectar. E a gente precisa entender que existe um Criador. Eu sei que talvez você possa entrar aqui, não, mas eu não acredito, tá tudo bem, isso é um direito seu. Eu não tô aqui para poder convencer ninguém, eu tô aqui para compartilhar a minha experiência. Ok? E eu quero realmente, de fato, compartilhar de uma forma bem verdadeira. Então, a gente está fazendo esse processo, né? 30 dias com Deus. E até agora, sendo bem honesto, eu não consegui ver algo assim significativo que talvez a minha mente queria que acontecesse. Entendeu? Porque a gente precisa ser muito coerente com isso daqui. É muito difícil você buscar a Deus quando tudo dá certo. Quando tudo tá dando certo, é muito difícil a gente buscar a Deus. Eu trabalhei muitos anos em um hospital. O hospital era um lugar em que a gente percebia o momento ao qual as pessoas mais buscavam a Deus. E a pergunta é, por quê? Eu tenho uma teoria, né? Que muitas das vezes é como se nós usássemos, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, Deus como nosso step. Enquanto eu estou com o meu carro rodando com os 4 pneus tranquilo, eu não me importo se o step tá cheio ou tá vazio. Eu não me importo nem se eu tenho step. Agora, quando eu percebo que eu preciso daquilo, e eu vou querer buscar aquilo, muitas das vezes, aquilo no caso aqui, né, o step como exemplo, muitas das vezes eu não me preocupei. Eu não me preocupei em certificar, eu não me preocupei em buscar, eu não me preocupei com aquilo. Então é como se a gente colocasse isso no segundo plano. E querendo ou não, a gente sabe, hoje isso não é novidade, que nós somos seres divinos, espirituais, vivendo uma vida humana. Então, querendo ou não, você acreditando ou não, existe algo que clama. Existe algo em nós. E muitas das vezes a gente tenta buscar esse algo
num momento realmente de crise, num momento realmente difícil, e eu não vou ser hipócrita, não é diferente do que eu particularmente estou fazendo, porque eu já durante muito tempo frequentava, eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu assistia pregação. Eu passava a maior parte do meu tempo assistindo pregação. Eu assistia muita pregação. Eu lia os evangelhos, eu lia provérbios, eu lia salmos, eu lia à noite, eu fazia isso. E teve um determinado momento que eu não sei te dizer especificamente o que aconteceu. Eu não sei se foi uma frustração comigo mesmo ou foi uma expectativa que eu criava acerca de um propósito, acerca de um sentido, acerca de ser alguém. E aí a gente começa a oscilar. Você começa a oscilar, né? Eu busco Deus quando eu estou em dificuldade, porque eu não tenho mais a quem recorrer. Porque se eu tivesse, certamente eu não buscaria. E uma das coisas que eu tô aprendendo nesse processo é que não adianta eu querer achar que eu vou esconder algo de Deus, quando na verdade Ele sabe de tudo. Então existe algo em meu coração que muitas das vezes eu tenho vergonha, por exemplo, ou tenho receio, tenho medo de falar, que é o que está acontecendo agora, né? De você assumir determinadas coisas, mesmo sabendo que Deus conhece o seu coração. É quando eu digo que eu perdoo alguém da boca para fora, mas Deus sabe que você não perdoa. É quando eu digo que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Ou seja, eu não consegui entender aquilo dali. Então a gente sempre volta a estaca zero. É como a gente estivesse num elástico, né? Às vezes eu converso isso até com a Andressa. Às vezes a gente entra num processo de mudança. Isso acontece com tudo. Você vai começar a ir pra academia, você vai começar a fazer uma dieta, você vai começar a fazer qualquer outra coisa. E a gente percebe que a gente tem muita dificuldade de ter constância naquilo dali. E muitas das vezes as pessoas falam que você tem que ter disciplina. Não, você não tem que ter disciplina. Você tem que ter um motivo para aquilo dali. Porque se eu não tenho um motivo, por isso que muitas pessoas buscam a Deus no pior momento de suas vidas. Não estou generalizando, obviamente existem muitas pessoas que buscam a Deus para ter um relacionamento cada vez mais profundo e cada vez conhecer mais aquilo dali. Assim, aquilo ali, né, gente, que eu estou querendo dizer, é a intimidade, conhecer o poder, conhecer o divino de fato. Não uma coisa que Deus é uma coisa, né? Então não me interpretem mal. E assim como um especialista, por exemplo, ele precisa se formar e buscar o conhecimento cada vez mais profundo naquilo que é de interesse dele. Mas a grande parte da população, a grande maioria, essa é a real, busca nos momentos de dificuldade, nos momentos de um diagnóstico, nos momentos de eu não sei o que fazer, de desespero. Eu não estou julgando que isso está errado ou está certo. Não é isso. Não é isso, tá? E cada um tem os seus motivos. Inclusive, eu acabei de falar que eu não sou muito diferente disso. Lembrando, o objetivo desses 30 dias com Deus é ser íntegro e honesto com aquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou pensando, diante daquilo que eu estou buscando. E esse é o meu convite para que você esteja junto comigo nesse processo, tá? E ao final dos 30 dias, eu espero, né, que quem está acompanhando tenha tido algum tipo de experiência, assim como eu também. Porque realmente esse é o objetivo, ter uma experiência real. Hoje eu parto de um ponto realmente crítico em algumas áreas da vida, né? De tipo, caraca, e agora? Eu não esperava isso. Era como se, do nada, literalmente, alguém puxasse a cadeira assim. E tipo assim, nossa! É como se tudo aquilo que não podia acontecer, em algumas situações, aconteceu tudo de uma vezada só. E aí você fala, putz, mano. É quando você perde o emprego, é quando você perde o contrato, é quando você perde isso, é quando você perde aquilo. E aí você fala assim, e agora? E aí você chega num ponto de que você fala assim, ferrou. E aí você fala, caraca. Só que dessa vez, eu até ouvi a Andressa falando, ela disse algo assim, dessa vez parece que tem algo diferente no processo dela, tá? E eu percebi isso também. Que parece que dessa vez existe algo diferente. Existe algo que eu sinto agora, nesse exato momento. Que tem algo próximo. E eu percebo que aquilo que eu disse num vídeo, eu escutei o Bill Johnson falando e ele falou assim, às vezes Deus ele meio que quer testar você
para entender, assim como ele fez com José, por exemplo, mas Deus quer testar você para entender a tua capacidade, para entender a tua força, para entender aonde você vai se apoiar, para que com isso ele possa entender o quanto ele pode confiar a você. É como Deus confiou em Adão. Deus confiou em Adão e Eva ao ponto de, tipo, que eles não iriam comer aquilo dali. Aí você fala, pô, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. Então Deus já sabia que eles iriam pecar. Mas a decisão de escolha era de Adão. A decisão era. Não é que Deus sabia que ele ia pecar. Aqui, a nossa natureza, após isso, né, se tornou uma natureza pecaminosa. Certo? Então, eu acredito nisso que eu tô falando pra vocês. Às vezes Deus ele precisa ver o quanto ele pode confiar na gente para ver o quanto ele pode confiar a nós. Entende? Porque, na verdade, eu entendo que aqui nós somos apenas mordomos. Tem até uma parábola do mordomo fiel, né? Do mordomo infiel. Mas enfim. Então, eu comecei a pensar e meditar muito sobre isso. Até alguns minutos atrás eu não tinha ideia do que eu ia gravar, do que eu ia falar, mas eu sabia que eu precisava ter esse compromisso de estar aqui falando com vocês. E mais uma vez sendo uma coisa bem pessoal, uma coisa bem bate-papo. E aí eu comecei a ter um pouco mais dessa clareza, né? Dessa busca, estamos buscando. Mas por que até a Bíblia diz, né? Veja um homem que é inconstante em seus caminhos. Veja um homem que é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense este homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então eu acredito que é o quanto você vai ser constante nisso. O quanto você vai ser constante para poder fazer determinada coisa. Imagina a seguinte situação. Imagina que você vai para academia e você tá no teu processo lá, mas você já tá treinando tem 1 ano. E aí você olha uma outra pessoa que tá treinando há 1 ano e essa pessoa ela tem um crescimento, ela tem um resultado muito mais visível significativamente do que você teve. Então, imagina essa situação. Pessoas iguais, com a mesma altura, com o mesmo peso, treinando a mesma quantidade de vezes na semana. Correto? Indo pra academia ali tudo certinho. Uma tem muito mais resultado e a outra não tem tanto resultado. Por quê? Porque isso diz claramente aquele que não vive somente aquele momento da academia, mas vai com a academia para casa. E aquele que só está ali para poder fazer aquela atividade. Isso é a busca. O quanto Deus é o step ou o quanto Deus é o guia. E aí, para finalizar esse vídeo, para amarrar toda essa reflexão, é um versículo que sempre bate na minha cabeça. É um versículo que sempre vem à tona. Romanos 12:2. Em Romanos 12:2 o apóstolo Paulo diz, né? E não vos conformeis com este século. Ou seja, não se conforma com esse mundo, não se conforma com isso que você está passando ou com isso que você está vivendo. Não se conforma com isso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não se conforma com o que você está passando. Certo? Mas para você ter algo diferente disso, você precisa mudar algo em você. E você não é capaz de mudar a sua vida. Mas você é capaz de mudar a sua mente. E quando você muda a sua mente, aí vem o restante do versículo. Para que você possa experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu acredito que é isso. Esses 30 dias com Deus é muito mais sobre não nos conformar com essa oscilação, certo? Mas renovar a nossa mente, renovar as nossas expectativas, renovar as nossas esperanças, renovar a forma com a qual enxergamos determinadas situações, renovar a mente no sentido de parar de ter uma mente muito negativa, renovar a mente de que uma mente que não é renovada, ela não consegue enxergar as coisas com esperança. Uma mente renovada diante do impossível, ela consegue entender que o impossível pode se curvar.
Uma mente renovada, ela inspira cada vez mais esperança. Uma mente renovada faz com que aquilo que é difícil, com aquilo que é impossível, se curve diante de você. Uma mente renovada é uma mente que não é uma... que muitas pessoas dizem, né? Ah, mas aí você vai ser um alienado. Não, não. Uma mente renovada é escolher da forma certa aquilo que você quer fazer e não aquilo que você não pode fazer. Por exemplo, eu levanto todos os dias pensando em como não pecar, quando na verdade eu tenho que levantar todos os dias pensando em como viver aquele dia da melhor forma possível, agradando a Deus da melhor forma possível, cumprindo os princípios estabelecidos que eu preciso fazer nesse dia de hoje. Então, Romanos 12:2 para mim é um versículo, um dos versículos assim mais fortes. Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que dessa forma você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se aquilo que você está vivendo hoje não é bom, não é perfeito, não é agradável, não é a vontade de Deus. E eu acho que isso que me deu um estalo. E sim, eu não quero dizer que você caminhando com Deus não vai haver nenhum tipo de problema, não vai haver nenhum tipo de dificuldade. Não esquece isso. Tanto que Jesus diz que neste mundo nós teremos aflições. Isso é natural. Mas a diferença é com quem eu estou passando essa aflição. Quem está comigo nessa aflição? Quem está comigo nesse barco? Quem está comigo nesse barco? Inclusive, isso tem a parábola, né? Parábola não, né? Um texto na Bíblia que mostra duas situações, a qual Jesus ele estava no barco e junto com os discípulos e eles estavam passando por uma grande tempestade e Jesus dormia. E depois Jesus estava no barco dormindo com os discípulos, passando por uma tempestade e Jesus se levanta e dá ordem para que aquilo cesse, pare. Vento se acalma, mar se acalma, chuva cessa e aquilo acontece. Veja, duas situações iguais, com posturas completamente diferentes. Por que na primeira Jesus dormia? Porque ele sabia que aquilo dali era o Pai que estava permitindo. E na segunda tempestade, Jesus sentiu que aquilo dali não provinha de Deus, mas era realmente algo contrário à vontade de Deus. Por isso que ele acorda e dá uma ordem, e faz uma declaração. Muitas das vezes nós estamos usando a nossa boca para declarar coisas negativas acerca de nós, da nossa capacidade, das nossas conquistas, da nossa vida. Eu não consigo, eu não posso, para mim não é possível, para mim não funciona, tudo dá errado. E aquela ansiedade no sentido de que nada que eu faço dá certo, ou aquela ansiedade de que eu não devo fazer isso, eu não vou fazer aquilo, ou seja, as grandes preocupações. E a preocupação é a má gestão da sua imaginação. A mesma mente que cria cenários de catastrofização é a mesma mente que pode criar um cenário de prosperidade, de crescimento, de evolução. Em Provérbios diz: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é conduzida através dos seus pensamentos. E eu acho que esse é o grande desafio. O maior desafio é estar em um mundo onde a todo momento setas de negatividade, de comparação, que inspira desespero, que inspira em nós o fim do mundo, desesperança. O grande desafio é conseguir entender quem controla a sua vida. Se são as notícias ou se é Deus. E a gente realmente, de fato, precisa chegar no momento de conseguir acreditar nisso. Eu sei que talvez muitas pessoas vão pensar assim: ah, não é bem assim, né? Parece uma criancinha, né? Tipo, ah, confia em Deus, o mundo tá acabando. Deixa eu te falar, confiar em Deus não vai fazer com que as coisas não aconteçam, mas vai fazer com que eu consiga ter a esperança de ter um futuro melhor, de ter uma vida melhor, mesmo diante do caos, mesmo diante da tempestade. Eu preciso entender e reconhecer quem ele é. E entender que ele vive, assim como aconteceu com Jó.
no auge da dor, ele declarou que o Senhor dele vive. E a gente tem duas escolhas. Acreditar que Deus está conosco e vai nos ajudar a superar. Não é que ele vai nos aliviar. Não é que ele não vai permitir coisas acontecerem no sentido de nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Correto? Mas também é entender que talvez não seja tudo da maneira a ferro e fogo como a gente acredita. De tipo assim, não, eu ficar pensando em Deus não vai fazer com que... Não. A vida com Deus é uma parceria. Você faz a sua parte, você faz aquilo que é possível e ele faz aquilo que é impossível. Mas nós precisamos ter a certeza e a fé para que possa trazer a paz no nosso coração, para que a gente possa fazer aquilo que a gente se propõe a fazer na nossa vida. Isso é algo que eu tenho aprendido. Lembrando, não sou nenhum pastor, não sou nenhum profeta, não sou nenhum evangelista, sou apenas uma pessoa que está tentando buscar e conhecer mais de Deus e resolveu compartilhar isso com vocês. Eu espero que esse vídeo ele esteja ajudando você e eu peço para que você esteja inscrito aqui no canal, você comente, dê o like, isso é muito importante para que a mensagem ela possa chegar às outras pessoas, para que isso possa fazer sentido também, assim como fez para mim, está fazendo para você. Eu tenho certeza que vai fazer para as outras pessoas também. Tamo junto e até o próximo vídeo.